Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Robson 2.0. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou responder a um artigo escrito num site aí da molecada aí que tem um canal no YouTube chamado canal Thread Talk. Esses dias eles gravaram um podcast com o professor Carlos Nogueira sobre o livro do Apocalipse. E eu e o Cris Macabeus, do canal A Hora do Macabeus, fizemos uma live comentando o podcast deles, né? E para quem não conhece o canal do Cris Macabeus, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, vá lá, assista os vídeos. O nome é A Hora do Macabeus, né? Se inscrevam no canal dele. Se acharem que devem, se inscrevam-se no Apoia-se dele. Compartilhe, ajude o canal do Cris. O canal do Cris é muito bom. O canal dele tem um foco no Apocalipse. No livro de Apocalipse é o foco do canal do Cris, né? E como ele trata desse tema, a gente achou por bem gravar uma live comentando esse podcast dessa molecada do canal Thread Talk. Então essa molecada chamou o professor Carlos Nogueira para gravar um podcast sobre o Apocalipse. O professor Carlos Nogueira, solícito como ele atendeu o pedido do pessoal, foi lá. Só que ele não sabia que estava sendo usado como bucha, né? Estava sendo usado para atacar o Cris. E a visão do Cris, que é uma visão, segundo esse pessoal, é uma visão preterista. Se bem que o Cris não gosta de ser rotulado assim, mas eles chamam o Cris de preterista. E na live eles não mencionam o canal do Cris, eles dão indireta apenas, né? Chamam o Cris de vlogger, youtuber. E o engraçado é que depois eles fazem a mesma coisa com o canal do professor Emílio, que é o canal Nossa Senhora de Fátima, só que o canal do professor Emílio eles citam. Eles falam o nome do professor Emílio, falam o nome do canal dele. Então, e o Cris não. O Cris eles não dão, eles não querem dar ibope. Eu não sei porque quiseram dar ibope pro professor Emílio, né? É meio estranho, não sei se a ideia deles coaduna em alguma coisa, mas enfim. Então a gente comentou sobre a live, o podcast deles. A partir dos 57, o podcast tem acho que umas 2 horas de podcast, e a partir dos 57 minutos e 10 segundos, para ser mais exato, do podcast, eles interrompem o professor Carlos Nogueira, uma tremenda falta de educação, diga-se de passagem, pega ele desprevenido ainda, e começa a falar um monte de besteira. E a gente gravou uma live, eu e o Cris, para comentar isso aí. Para comentar mais a besteira que eles falaram do que propriamente o que o professor Carlos Nogueira disse. A gente discorda da visão do professor Carlos Nogueira, mas a gente respeita. Ao contrário dessa molecada que a gente não respeita. E depois dessa live que eu fiz com o Cris no canal dele, eles escreveram um artigo no site deles, esse site aqui, site Salve Roma. Se diz um site católico, eles se dizem católico, né? Escrever esse artigo aqui, intitulado O Anticristo Protestante de Cris Macabeus. Então esse pessoal, eles criam um apocalipse e um anticristo assim, né? Parece cena de Hollywood. Então a visão deles do Apocalipse é um anticristo que vai surgir, embora o livro do Apocalipse não traz em momento nenhum a figura do anticristo, mas enfim. Então eles têm aquela visão do anticristo que vem e ele é malvado, aí depois vem Jesus para brigar com o anticristo, aí os dois saem na pancada, aquela visão meio hollywoodiana de Batman versus Super-Homem, né? Os Vingadores versus Thanos. Então é a visão desse povo aí. E a gente que tem visão protestantizada, né? Eles enxergam anticristo no livro de Apocalipse e a gente que tem uma visão protestantizada. Mas vamos ver o que eles escreveram aqui. Eu só vou responder a primeira parte no que me concerne, né? Porque eles citaram meu nome, depois eles começaram a contra-argumentar o que o Cris prega. Aí eu já vou deixar para o Cris responder. Mas o que diz respeito a mim eu vou comentar. Então o nome do cidadão é André Messias, o que assina o artigo. Ele começa assim: recentemente gravamos um vídeo no canal Thread Talk, que eu apelidei de Red Thread Talk, sobre o livro do Apocalipse.
No vídeo, professor Nogueira, no vídeo, professor, diga-se de passagem, esse artigo é muito, muito, muito mal escrito. A impressão que dá é que deve uma criança de quinta série escrever, porque tá muito mal escrito, viu? Faça uma revisão nesse artigo aqui, porque tá feio para vocês. No vídeo, o professor Nogueira, com toda a sua erudição, expôs de forma clara a doutrina da igreja. Não tem nada de doutrina da igreja. Ele falou a opinião de santos, de doutores, de teólogos, de patrísticos, de pais da igreja. Inclusive, ele praticou uma dialética, né? Ele mostrou visões diferentes. E não tem nada de doutrina da igreja. Essa parte de doutrina da igreja fica por conta da imaginação do rapazinho aqui, do molequinho. Não tem nada de doutrina da igreja em torno disso, não. O vídeo gerou a revolta do youtuber católico Cris Macabeus, que tem uma visão preterista do livro de Apocalipse. Visão que diz que as coisas preditas no livro se concluíram na destruição do Templo de Jerusalém. Mentira. O Cris não tem essa visão preterista. Ele assume que coisas que tem ali no Apocalipse ainda vão se cumprir. Ele não diz que todo o livro de Apocalipse se cumpriu com a destruição do templo. Isso é mentira. Mas mentira comum aqui para esse povo. Nosso colega do canal Trade Talk, Thiago, que é um outro fake, esse povo aqui é tudo fake. Os perfis deles no YouTube é fake, eles vêm nos comentários dos vídeos com perfil fake, e só vem com fake. Eles não têm coragem de mostrar a cara. Eles fazem podcast, botam somente a voz, não mostram a cara. São covardes, né? O nosso colega do canal Trade Talk, Thiago, escreveu um texto resposta ao senhor Macabeus. Colocaremos aqui o texto e no final faremos alguns comentários. Abre aspas para o Thiago. Há poucos dias atrás, o youtuber Cris Macabeus fez um vídeo tentando refutar a interpretação da Igreja de Jesus Cristo sobre o Apocalipse. Não é a interpretação da Igreja, meu filho. O que o Cris refutou é a interpretação do Carlos Nogueira e a interpretação dos moleques do canal. Não é a interpretação da Igreja. Mostra o fundamento aqui, Não é a interpretação da Igreja. Isso aí é argumento de autoridade para querer empurrar a goela abaixo que eles falaram. Não cola. Com a gente não cola isso, não. O anticristo e o fim dos tempos. A despeito da enorme quantidade de absurdos ataques diretos ao ensinamento eclesiástico já consolidado, comentamos com cordialidade em seu vídeo nos seguintes termos. Então esse aqui é um comentário que eles fizeram na live, no chat ao vivo. Eles fizeram esse comentário. Cris, com todo respeito, a visão do senhor sobre o anticristo e sobre o Apocalipse é totalmente protestantizada e nenhum santo ou doutor possui pensamento similar. Claro que possui. O Cris já gravou vídeos mostrando São João Crisóstomo e outros pais da igreja que têm a mesma visão do Cristo. Então isso aí é mais uma mentira. Mais uma mentira. Aqui eu já acho que é a terceira ou quarta mentira que eu falo aqui. É totalmente protestantizado. Nenhum santo doutor da igreja possui pensamento similar. É consenso unânime dos santos doutores, portanto infalível, como diz São Pio X, que o anticristo é o indivíduo único que virá no fim dos tempos. Fecha aspas. Então, não pode. Não pode. Mesmo São Tomás de Aquino, mesmo que Santo Agostinho tivesse dito que o anticristo virá no final dos tempos, né? Hoje, atualmente, não pode. Atualmente, afirmar isso é heresia. E não sou eu nem o Cris que fala isso. Não é achismo nosso. A própria igreja já definiu isso. Falar que o anticristo vai vir no fim dos tempos é heresia. Isso é condenado pela igreja e é dogma. Conforme está aqui, Quinto Concílio Ecumênico de Latrão, no ano de 1516.
definido por Papa Leão X. Ele definiu o seguinte, abre aspas, ordenamos a todos aqueles que exercem o ofício da pregação ou que o exercitarão no futuro, que não se arvorem a fixar em suas pregações ou em suas afirmações um tempo determinado para os males futuros. Ou seja, para o advento do anticristo, seja para o juízo final. Visto que a verdade disse, não nos pertence saber os tempos nem os momentos que o Pai reservou à sua potestade. Foi definido. Vou repetir. Não se arvorem a fixar em suas pregações ou em suas afirmações um tempo determinado para o advento do anticristo. Você fixar um tempo determinado é heresia. É condenado pela igreja. Então você dizer que o anticristo vai vir nos tempos finais, você está determinando um tempo para ele vir, para o advento dele, é condenado pela igreja. Então, mesmo que algum pai da igreja, algum patrístico, algum escolástico tenha dito isso, ele disse antes dessa definição. Depois dessa definição, ou seja, para nós hoje é proibido, a igreja proíbe. Então já começa por aí, meu irmãozinho. Continuando aqui o artigo. Infelizmente, me enganei ao acreditar que ele conversaria como um católico conversa com outro. E fui prontamente respondido com acusações de mentira e desonestidade. Nesse ponto, Cris Macabeus revelou que não somente não segue a interpretação da igreja sobre o anticristo, não é a interpretação da igreja, eu já mostrei a interpretação da igreja aqui, mas que também não age de acordo com o seu ensinamento sobre a moral. Cara, o Cris Macabeus está lidando com fakes, perfil fake. Na live foi uns 3 perfis fake lá, discutir no chat ao vivo com ele. Nos comentários do vídeo dele veio também perfis fakes. Eu não respeito, como que eu vou respeitar um fake? Você quer respeito? Primeiro mostra sua cara. Tenha coragem de mostrar a cara, aí eu começo a pensar em te respeitar. Ensinamento sobre moral. São Tomás de Aquino nos diz que é injuriar e desprezar a outrem ou formar má opinião dele sem causa suficiente. Ora, ninguém deve desprezar a outrem ou lhe causar qualquer dano sem causa que o obrigue. Portanto, não aparecem indícios manifestos da malícia de outro. O São Tomás estava falando onde não aparecer indícios de malícia. Né? Vocês não estão com malícia? Só o fato de ser fake é sinal de malícia, meu irmão. Devemos tê-lo como bom. Sim. Interpretando no melhor sentido o que é duvidoso. Vocês não são duvidosos, vocês são mau caráter. Então Tomás de Aquino está falando na dúvida, para ter complacência, na dúvida. A gente não tem dúvida sobre vocês. Vocês são fake, né? Vocês não respeitam. Não tem por que a gente respeitar. Portanto, o melhor sentido é o senhor Macabeus peca e gera escândalo ao publicamente presumir o mau caratismo de seu opositor ao invés de simplesmente presumir ignorância. Não, vocês são arrogantes. Se vocês fossem humildes, ele talvez presumiria ignorância. Porque olha aqui o comentário que vocês fazem, o tipo de comentário que vocês fazem nos vídeos. Né? Um rapaz comentou no podcast lá seu: haverá resposta ao Cris Macabeus sobre o Apocalipse de João? Aí o canal Trend Talk respondeu: não. Aí o rapaz comentou novamente: tudo certo, fique com Deus e Nossa Senhora. Aí veio esse tal de Tiago Lefreve, com a fotinha aqui de Jesus Cristo. Fake. Aí ele responde: nós decidimos que seria imprudente fazer um podcast contra ele, uma vez que o canal dele é praticamente irrelevante. Só daríamos mais voz ao erro, então só responderemos se o Noguê permitir. No máximo, o André irá escrever um artigo no Salve Roma.
Isso aqui é sinal de ignorância? Vocês são soberbos, cara. Como que a gente vai presumir ignorância? Vocês são soberbos, vocês não têm humildade. Olha o tipo de resposta que vocês deram. É irrelevante, o canal do Cristo é irrelevante. Quem é você na fila do pão, rapaz? Para falar isso do Cristo? O Cristo está desde a época do Orkut combatendo o protestante. Você chegou agora, já entrou no busão, já quer sentar na janelinha? Seu canal, rapaz, seu canal tem uma média de 1.500 views. Você tem muita relevância? Moleque é foda, cara. Moleque é foda. Aí ele continua. Logo na sequência, o senhor Macabeus gravou um vídeo de 1 hora, onde ele fala muito, mas argumenta pouco. Além disso, ele gravou uma live de 2 horas, onde ele não argumenta nada de novo. Mas o senhor Robson, mas o senhor Robson fantasia situações que não ocorreram na live. Vamos ver se não ocorreu. Talvez por uma má interpretação dos dizeres do Noguê, dizendo que Noguê deu-nos uma invertida, risadinha deles, na nossa live. Nós até agora estamos procurando tais invertidas, mas só encontramos uma conversa amistosa comum. No final desse vídeo, eu tirei o trechinho ali. Quem quiser assistir o podcast, a partir de 57 minutos e 10 segundos começa a invertida. Mas eu separei o trechinho ali, acho que tem uns 3, 4 minutos. Daqui a pouco eu comento o que o Noguê, uma das invertidas que o Noguê deu em vocês. Deu mais, mas eu só separei uma, né? Pra você deixar de ser cara de pau. Tivemos uma conversa, como que é? Uma conversa amistosa comum. Meu irmão, você ficou na saia justa. Você falou um tempão aí, falou. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Tá. Ele também se equivocou sobre meus dizeres, porque em certo comentário eu disse que Macabeus errava ao não presumir que seu opositor está enganado ou é ignorante. Mas o Robson entendeu que eu disse que eu não entendo do Apocalipse. Você disse isso sim, e está no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Você sumindo, falando para o Carlos Noguê. Você não entende desse assunto como Noguê. Você não entende desse assunto como Noguê. Você não entende do assunto, velho. Mas daqui a pouco a gente vê o vídeo, peraí. Mas o Robson entendeu que eu disse que eu não entendo do Apocalipse. Além disso, ele errou sobre a doutrina da igreja. Que doutrina da igreja, meu? Isso aqui é doutrina dos molequinhos do canal Thread Talk. Tem nada de doutrina da igreja aqui. Você tá louco? Doutrina da igreja. Lava sua boca com sabão para falar da igreja, rapaz. Ainda tá tomando cremogema e já quer ensinar para mim o que é doutrina da igreja? Deixa de ser soberbo, rapaz. Quando ele diz que dizer que... Olha aqui, ó. É difícil ler esse artigo. Olha o que o cara escreve. Quando ele diz que dizer que... Quando ele diz que Enoque e Elias estão no Éden... Olha, não dá para entender, cara, o artigo do cara. Quando ele diz que dizer que Enoque e Elias estão no Éden, visão de Santo Tomás e Irineu... Red Thread é assim, eles são parasitas, eles não estudam, aí eles só são replicantes, eles replicam coisas que estão na internet, eles dão um Google, um copia e cola e replica. Conteúdo eles não ensinam nada. Red Thread, você não vê um Red Thread evangelizando, ensinando, convertendo, é uma praga isso aqui. Então voltando, além disso ele errou sobre a doutrina da igreja, quando ele diz que Enoque e Elias estão no Éden, visão de São Tomás e Santo Irineu, é heresia. Agora entendi. Agora eu consegui entender o que ele quis dizer. Eu erro quando eu digo que Enoque e Elias não estão no Éden. E que dizer isso é heresia, já que cresce que pessoas foram salvas antes de Cristo. O que eu falei é o seguinte: os rapazes no vídeo, os rapazes disseram que Enoque e Elias foram arrebatados e estão atualmente no Éden, onde era habitado por Adão e Eva. Eles estão no paraíso, Enoque e Elias.
que eu falei o seguinte: isso vai contra o dogma da igreja. Esta eclésia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. O que existe é a igreja militante, padecente, triunfante. Não existe o Éden com Enoque e Elias. Enoque e Elias foram levados aos céus, ou seja, arrebatados. Não foi para a comunhão dos santos, para junto de Deus. E o próprio Nogueira, isso aí eu não separei, mas o próprio Nogueira vai contra concorda comigo, né, no vídeo, se vocês assistirem. Então Enoque e Elias não foram arrebatados para o Éden, para o paraíso. Porque se eles fossem, eles já estariam salvos antes de Jesus Cristo, antes do advento de Cristo, antes da paixão, antes do tríduo pascal. Aí eles dizem que eu estou errado. E eles vão continuar falando aqui que eu estou errado, por quê? Sendo que a definição de salvação é receber a visão beatífica. Coisa que eles não receberam. Então, segundo o rapaz aqui, eu estou errado, por quê? Porque a salvação é receber a visão beatífica. Eles dizem que para você ser salvo, você tem que receber a visão beatífica. Logo, Enoque e Elias estão no Éden, mas não estão salvos ainda, porque eles não receberam a visão beatífica. Mas eu vou provar que a igreja prega diferente de vocês, a igreja. Não sei de onde vocês tiraram que Santo Tomás de Aquino e Santo Irineu diz isso. Mas vamos ver o que a igreja diz. Enfim, todo mundo que está salvo já teve a visão beatífica? A igreja diz que não. Catecismo da Igreja Católica, número 1030 e 1032, vai dizer o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna. Esse parágrafo aqui está dizendo sobre o purgatório, né? Então, quem está no purgatório, embora tenha a salvação eterna garantida, passa após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória dos céus. E o 1032 vai dizer o seguinte: desde os primeiros tempos a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor. Ou seja, aqui também está falando sobre as almas do purgatório. Em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Ou seja, quem está no purgatório está salvo, mas ainda não recebeu a visão beatífica. Então a sua tese de que estar salvo é receber a visão beatífica foi por água abaixo. Mais uma vez, você está indo contra a igreja. Mais uma vez. Isso que dá um moleque ainda que está tomando cremogema vir discutir doutrina da igreja comigo ou com Cristo. É demais. Onde que eu parei aqui? Por último, ele demonstrou não conhecer os escritos dos santos, porque diz que é absurdo que o anticristo vai ser judeu, quando a vasta maioria dos pais da igreja e contra-reformadores criam nisso. Cara, não sou eu que estou indo contra. Eu vou mostrar no vídeo aqui que é o professor Nogueira que foi contra. É o professor Nogueira. E ele se respalda em Santo Tomás de Aquino para refutar esse negócio de que o anticristo vai ser judeu. Sendo que o próprio João disse, quando ele escreveu sobre o anticristo em sua carta, que não foi no Apocalipse, quando ele escreveu sobre o anticristo, ele falou que os anticristos saíram de nós. Eles eram dos nossos e saíram de nós. Ou seja, eles eram da igreja, eles eram cristãos. Eles saíram da igreja, eles não eram judeus. A essa live não responderemos para não nos rebaixarmos muito ao nível. A humildade do cidadão. Responderemos somente ao primeiro vídeo em questão. Podemos repartir o vídeo dele em 3 partes principais, onde ele alega que muitos pais da igreja e santos erraram na questão
do anticristo, e erraram mesmo. É fato que erraram. Prova que erraram é que um discorda do outro. Eles não são unanimidade na interpretação, né, nessa interpretação. Além de ter alguns que dizem que o anticristo já tinha surgido já na época de João. O Cristo prova isso. Agora ele, Cris Macabeus, veio reformar toda a teologia católica já construída. Novamente, aquele argumento de autoridade. Não é os molequinhos do canal Trad Talk. É a teologia católica construída que o Cristo está combatendo. Outra, onde ele mostra 3 passagens bíblicas que supostamente provam seu ponto de vista. Cara, o Cristo já convidou vocês para o debate. Ele falou, se vocês quiserem debater no meu canal está aberto. Se vocês quiserem que eu vou no seu canal, eu me proponho aí debater. Né? Se ele não tem respaldo para o que ele ensina, por que vocês fogem? Igual o diabo foge da cruz. E fica com o perfilzinho fake comentando. Covarde, cara. Para mim, a pessoa que foge do debate, não se garante, para mim, não deve nem ser levada a sério. E uma última, onde ele supostamente refuta a afirmação de que o consenso unânime entre os santos teólogos e doutores que o anticristo é um indivíduo único. Analisaremos a cada parte individualmente. Então aqui eles começam a refutar o vídeo do Cris. Aqui então eu vou deixar para o Cris, porque já não diz respeito a mim. Mas vamos, para finalizar, eu vou passar o vídeo aqui o trechinho do vídeo que eu separei lá. Nesse vídeo está o quê? Em primeiro lugar, Carlos Nogueira dá uma invertida nos caras. Eu separei uma invertida, que é a questão do anticristo ser judeu, mas tem outras. Né? Também tem outras. Acho que ele dá umas 4 invertidas. Tudo que esses caras comentaram aqui, toda a participação deles no podcast, o professor Nogueira contraria tudo que eles falaram. A questão também quando eles mencionam o preterismo, da indireta no canal do Cristo, o professor Nogueira não critica, não tece nenhuma crítica, e nem depois, com o andar do podcast, o professor Nogueira não critica, muito pelo contrário, a gente vai ver a opinião do Nogueira. Mas enfim, vamos lá, acho que tem uns 4 minutos aqui, vamos analisar aqui. Espera aí. Durante todo esse período que conduzirá ao anticristo e depois à parousia. Então... Professor, boa noite. Aqui já interrompe. Boa noite, senhor. Sou o André do Salve, como quase membro honorário do canal, né, Semante? Certo. Pois é, eu separei assim, aqui alguns textos. Eu, pessoalmente, não tenho tanto estudo quanto o senhor, que o senhor não realmente é muito aprofundado nesse tema. Mas eu separei aqui uns textos de São Vicente Ferri. Por que eu peguei São Vicente Ferri? Porque São Vicente Ferri, para quem não sabe, ele viveu o grande cisma do Ocidente, que era uma situação que eu acredito que seria a mais análoga à situação que nós estamos vivendo hoje, de confusão. Havia um papa e 2 antipapas. Então, infelizmente, ele aderiu ao antipapa, depois ele voltou atrás, ele ajudou na eleição. Engraçado que ele usa, mas ele escreveu sobre o anticristo, ele falou bastante, ele estava diante da realidade, então eu separei alguns textos dele aqui, e se eu quiser comentar, eu já puxo para a questão da etnia do anticristo, né? São Vicente Ferri fala que ele primeiro virá em grande santidade, e virá em forma de grande santidade, ou seja, para enganar, e isto enganará os judeus, e para contentá-los mais, mandará edificar uma sinagoga e fazer circuncidar. Terá a lei judaica e dirá que é o Messias. E depois tomará pela força e o de seu mandamento. Peraí. Anota aí. Deixa eu me anotar. Então, o anticristo seria judeu. Messias judeu. Seria o Messias judeu. Mas eu queria puxar interessante desse São Vicente Ferri é a questão da nacionalidade, que ele coloca que ele seria o Messias dos judeus. Então, entende-se que talvez, muito provavelmente, o anticristo será um judeu. Então, isso já é uma coisa interessante. Então, então, é que aí agora entra o outro, ele fala que o anticristo vai ser justamente da tribo de Dan. Né? E ele cita para provar isso, ele cita Jeremias 8, ele também cita Irineu, Ambrósio, Agostinho, Próspero, Teodoreto, Gregório, Beda,
e Anselmo. Nossa, citou um monte de gente. Mas o Nogueira vai Jeremias, contra ele todos, também usando cita Santo Tomás. Gênesis 49 e Apocalipse 7 para provar que vai ser da tribo de Dan também. Mas, Era isso, professor. bom, vamos lá. Eu talvez os decepcione um pouco. Santo Tomás, surpreendentemente, nega de modo peremptório que seja um judeu. Veja, então, é preciso ter certa condescendência com as opiniões contrárias, né? Eu, particularmente, não tenho certeza quanto a isso, e quando eu não tenho certeza, eu sigo a Santo Tomás em princípio. Santo Tomás. Né? Vai brigar com Em Santo princípio, Tomás. eu seguiria a Santo Tomás. Não se reconstruirá o Templo de Jerusalém, o anticristo não nascerá da tribo de Dan. É uma coisa que está tendo muita discussão. Existe um certo vlogger na internet, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele tem uma interpretação preterista do Apocalipse. Então ele acredita que as coisas já se cumpriram. Sim. Eles se chamam realistas. Eles se chamam realistas. Ele acredita que as coisas já se cumpriram e ele diz que ele quer puxar como se fosse interpretação protestantizada, essa coisa do Apocalipse. Enfim, é uma coisa que eu acho extremamente complicada. Também queria que o senhor, se pudesse, aborde. Enfim, deu indiretinha pro Cris, mas fez propaganda do Emílio. Tomou uma invertida do Nogueira. Na verdade, ele tomou umas 4, 5 invertidas. Só separei essa do anticristo aqui. Que ele dizia, citou um monte de santo. Aí veio o amigo dele e falou também. E que ia ser judeu, que ia ser da tribo de Dan. E o Nogueira falou, ó, eu vou ter que decepcioná-los, mas eu vou ficar com Santo Tomás de Aquino, que diz que não vai ser da judeu. Ai. Então esse é o meu vídeo resposta para os molequinhos aqui do canal, né? Vocês têm que tomar muito café com leite, tomar muito todinho, muita Nutella, cremogema, né? E quando vocês virarem homem, sair da casa da mamãe, parar de viver de mesada, formar uma família, ter um histórico ali de apologética na internet, aí vocês voltam a querer bater de frente com a gente, né? E tá convidado. Se vocês quiserem participar de um debate nos canais de vocês, no meu canal ou no canal do Cris, tá convidado. Só que eu acho que vai ser difícil, né? Porque gente que não gosta de mostrar a cara, quanto mais participar do debate. Enfim, é isso aí a resposta do artigo dos molequinhos do canal lá, Red Thread Talk. Se inscreva no canal se você não é inscrito, aqui na descrição tá o link pro Apoia-se. Se inscreva no Apoia-se se você achar que merece. Se inscreva nos canais parceiros nossos canais amigos, Hora do Macabeus, Universo Católico, Pro Veritate do André Chileno, o canal de Leigo para Leigo do Fabrício, o canal da esposa do Fabrício, que é o canal da Laila Pires, o canal Tartarugas Católico do Mela Paz, e o canal do Cláudio Campos, também que é parceiro nosso. Fique todo mundo com Deus. Até a próxima. Como diz o nosso amigo Cláudio Campos, paz e bem. Até a próxima. Amém.